como é que uma política pública pode ser apropriada publicamente? E a resposta, né, parece óbvia, porque, assim, de início, uma política pública ela se legitima pelo valor de uso. A pessoa precisou, na hora que a pessoa precisou, estava ali o SUS para dar a resposta que ela necessitava. Mas, em princípio, né, as pessoas se vinculam, né, quando estão satisfeitas com o atendimento, a partir de demandas pessoais, ou demandas familiares, ou demandas particulares. O desafio é como, a partir do valor de uso, a gente avança para discutir o valor ético-social da política pública, o valor redistributivo da política pública. Aí eu estou falando de equidade, aí eu estou falando de integralidade. E aí o desafio é um desafio de pedagogia política, porque se de início as pessoas, né, podem estar insatisfeitas ou satisfeitas com o SUS, se tiveram ou não tiveram um atendimento pontual no momento que elas precisavam, né, o desafio é como é que elas vão entender que, além daquele valor de uso individual ou particular, aquela política pública precisa ter o valor ético-social. E aí nós começamos a discutir o desafio, em termos de resistência ainda, de falar para fora da nossa trincheira, de falar com a população brasileira, de discutir com a população brasileira, né, como é que essa política pública pode se viabilizar. E aí nós estamos numa armadilha, eu acho, um paradoxo, porque, assim, como é que nós garantimos o valor de uso do SUS para que ele se legitime socialmente, para que ele seja apropriado publicamente, se o SUS está desfinanciado, se o SUS está sendo desmontado, se está sendo degradado, né, se as dificuldades vão se multiplicando e as pessoas vão ficando cada vez, né, mais irritadas com aquela ideia de senso comum de culpabilizar, né, o SUS por todas as mazelas e os problemas que têm a ver com negligências, tem a ver com omissões, tem a ver com equívocos governamentais. E no decorrer dessa pandemia, não fora o SUS, né, nós teríamos tido muito mais mortes. Não sei se vocês sabem, mas dentre os países com mais de 100 milhões de habitantes, são 17 países, o Brasil tem a pior taxa de mortalidade, de todos os países com mais de 100 milhões de habitantes. Mas quando a gente vai analisar a taxa de letalidade, mortalidade é quantas pessoas morreram de Covid em relação à estimativa populacional, ao tamanho da população. A letalidade é, das pessoas que adoeceram de Covid, qual a proporção que morreu? O Brasil é a pior taxa de mortalidade no grupo de países com mais de 100 milhões. Todavia, ele não é o país com a pior letalidade. Isso significa que, embora a gente tenha tido, seja o segundo em número de casos, depois dos Estados Unidos, e o primeiro em taxa de mortalidade, muitas vidas foram salvas, de pessoas que foram acometidas pela Covid, muitas vidas foram salvas ao longo desse processo. E aí a nossa dificuldade é como a gente consegue demonstrar e destacar, né, para a população que na hora mais dramática, na hora mais difícil, na hora mais trágica, principalmente em função da necropolítica, o SUS se apresentou, o SUS estava lá para salvar as vidas.